Eu quero falar hoje mais sobre a relação de Vicente Ferreira da Silva com o pensamento judaico. No último vídeo, vimos como seu livro, ou seu ensaio, na realidade, O Legado do Deserto, apresenta uma visão muito enviesada, do que seria o judaísmo e o que seria o Deus de Israel. E eu deixei para esse vídeo agora mostrar como, na realidade, o que ele critica no judaísmo é algo central na sua própria filosofia. Ou seja, ele critica quem racionalmente deveria ser um aliado para ele. Isso é mais um tipo de evidência para a gente ver que o que motiva realmente esse ataque ao judaísmo, à religião hebraica no legado do deserto, é o antissemitismo do Vicente. Porque quando a gente reflete e vê que a gente está atacando alguém que deveria ser um amigo nosso, assim, no plano das ideias, no plano racional, então isso mostra como o que nos motiva aqui são outras coisas que não a razão, né? E se há evidência de paixões mais baixas, como há nesse caso, então é o que está acontecendo aqui. E eu retomo o assunto simplesmente para mostrar mais sobre o interesse que há no pensamento judaico e em conhecê-lo. De fato, isso é um continente inteiro de pensamento que é negligenciado por nós em departamentos de filosofia e na nossa formação. Um continente que esteve quase sempre à mão, em certo sentido, né? Os judeus, os pensadores judeus, não estavam lá nas Américas, ou na Índia, ou na China, né? Estavam lá no gueto, né? No qual os cristãos os puseram. Era, então, essa ignorância é tanto maior e é tanto mais culpável pela própria proximidade, né, das duas sociedades. É uma e hoje em dia sofremos de ignorâncias igualmente culpáveis, quando não nos interessamos, por exemplo, aqui no Brasil, por pensamento ameríndio, por pensamentos de raízes africanas. Mas, de certa maneira, essa atitude começa, né, com a relação de cristãos com relação ao judaísmo. Né? Esse é o primeiro outro que o cristianismo engole e diz: eu não preciso aprender de você. Eu, na realidade, sou você. Eu sou a versão melhor de você. Então, eu não preciso de você. Né? E daí é um gesto que é repetido aí com várias outras culturas. É repetido com a própria filosofia e mitologia grega, que diz: obrigado por isso que é de razão natural, agora essas coisas de mitologia, isso é só cultura, isso é paganismo, a gente não precisa disso. E vai acontecendo com cultura depois de cultura, que os cristãos dizem estar incorporando na cristandade. Mas vamos então ir aqui para esse anticristão, né, que é Vicente Ferreira da Silva, e ver o que ele diz. Né? Então, no Legado do Deserto, né, ele critica o judaísmo pela transcendência de seu Deus. Né? Ele escreve: delineia-se nos primeiros livros do Velho Testamento a constante separação entre o imanente e o transcendente, entre o profano e o sagrado, o que fez Hegel dizer que os israelitas punham o eterno fora de si mesmos. Né? Depois ele escreve: o Deus grande e terrível de Deuteronômio tem em si um sentido de hostilidade para todo o alheio à sua esfera. É uma divindade espantosa e ciumenta que, como a górgona, petrifica tudo o que a circunda. Né? Então, com isso, você acha: então Vicente Ferreira da Silva, ele acha que os deuses não estão além do mundo, não transcendem ele, não tem uma relação de oposição com ele, eles estão nas coisas do mundo. Né? Ele até, mais tarde, nesse ensaio Lugar do Deserto, vai falar da sacralidade dos desertos e da sacralidade dos lugares, das coisas. Né? Então você acha: tá, ele é uma espécie de imanentista, né? Os deuses estão nas coisas. Viramos para o outro ensaio dele, o ser infusivo, né? Então, que abre da seguinte maneira: por vezes o pensamento se aconchegou ao conceito de que muito acima do particularismo ciumento e excludente das coisas finitas se elevaria o princípio imparcial e majestático do ser. O ser seria a justiça por sobre a injustiça cavilosa e malquerente dos entes individuais.
O ser seria efusão e não infusão. Uma vontade que se quisesse unicamente a si mesma, uma paixão de si, não poderia ser qualidade atribuível ao fundo secreto das coisas. Não poderíamos, entretanto, abandonando uma certa representação moralizante do ser, pensá-lo também como ser para si, como um querer si mesmo, como ser infusivo, ou, como diria Hegel, um todo refletido em si mesmo? Ou seja, aqui nesse ensaio Ser Infusivo, o Vicente vai propor uma alternativa à ideia de que o ser é, de alguma maneira, o princípio igual de todas as coisas. Que o ser não tem uma certa particularidade, uma certa peculiaridade própria. Né? Que, enfim, que ele seria puramente universal, coisa mais totalmente transparente e universal. E ele diz que essa visão do céu é uma visão moralizante. E, de fato, a gente pode pensar aqui nas críticas que ele tem ao cristianismo. Né? A ideia de que haveria um ser acessível pela razão e complementado pela fé, que seria o princípio universal, único de todas as coisas, que é a luz na qual todas as coisas se veem, e nessa luz não há sombra, só há amor, Deus é amor, e que, assim, haveria uma concordância entre a filosofia e a fé na busca desse bem puro. O Vicente vai se opor claramente a essa visão. Então, mais tarde, nesse mesmo ensaio, O Ser Incisivo, o que ele escreve? A interioridade do mundo existe na modalidade do ser para si e mantém, portanto, segundo as palavras de Hegel, uma atitude polêmica e negadora contra qualquer alteridade limitante. Ou seja, contra essa visão moralizante cristã, Vicente quer defender que a interioridade do mundo, o fundo das coisas, é algo polêmico, antagônico, que afirma algumas coisas e exclui outras. O outro só pode se manifestar nesse ser refletido em si mesmo como outro superado, como aufgehobene andere. E esse outro superado nada mais é do que o ente descoberto segundo a luz do mundo em questão. Ou seja, para que as coisas apareçam no mundo, elas precisam estar de acordo com a luz desse mundo. E essa luz do mundo é algo específico, é algo que, em primeiro lugar, rechaça as coisas, é uma luz que obscurece, e apenas o que é permitido por essa luz, o que aparece de forma superada, pode aparecer. Né? Nesse mundo, que é um todo refletido em si mesmo, só comparecem súditos, só comparecem sujeitos. Essa luz é uma iluminação para dentro, uma luz polêmica, uma luz que ao iluminar escurece, que ao descobrir oculta. O oculto é negado e suplantado pelo poder ciumento dessa luz, dessa fascinação que alça um determinado mundo sobre os escombros de uma iluminação anterior. O mundo é a vitória de um princípio com a exclusão de todos os demais. É o domínio de uma interioridade, como na sequência das gerações divinas da teogonia de Hesíodo. Então ele está relatando como na teogonia de Hesíodo, nesse poema arcaico grego, se fala das sucessivas gerações de deuses e como um deus suplanta o outro como o rei dos deuses. Cronos suplanta seu pai Uranus e Zeus suplanta seu pai Crono, e cada uma dessas é uma luz diferente sobre o mundo, uma luz polêmica. Então as coisas que são visíveis à luz de Zeus, a luz olímpica, não são as mesmas coisas visíveis à luz da luz titânica de Cronos, vamos dizer. Né? Esses são mundos distintos, e entrar na teogonia é entrar nessa polêmica, é entrar nessa vertigem entre os mundos, em que os deuses se revelam como algo além dos mundos, que os fundamentam. Ele segue. Mas o símile, né, o símile da polêmica das sequências das gerações divinas vai mais longe e é mais que um símile. É uma descrição da forma original do acontecer. A fascinação instituidora do mundo se expressa no poder próprio da mitologia,
O ser para si dá luz própria ao mito. É um fenômeno que se manifesta sempre como escolha do mundo, como abertura de uma esfera de possibilidades historiáveis. Aquilo de que não nos damos conta é que nós, homens, né, que seres humanos, na singularidade de nossas características e de nossos poderes, também representamos algo de subordinado a uma interioridade mítica, ou ainda pertencemos também à progenitura de uma geração divina. Então aqui ele critica justamente a visão de que nós habitamos um ponto de vista humano e universal, e não estamos nós também dentro de um certo mito, né? Um certo mito que tornou algumas coisas visíveis e obscureceu outras. Agora, isso tudo é justamente a polêmica e a transcendência que Vicente critica e avilta no judaísmo. Ele critica que é uma transcendência que obscurece os outros deuses, que obscurece os lugares sacros. No último vídeo, eu apontei, é algo que podemos entrar em mais detalhe, sobre como essa transcendência não é total, porque, afinal de contas, há lugares sacros, há povo sacro, há língua sacra. Estou usando sacro aqui de uma maneira bem solta, lato sensu. Né? Há uma importância do corpo e do tempo e do mundo prático e da vida concreta no judaísmo que ele completamente ignora. Mas agora o que eu quero observar é que a transcendência divina, que sim é um tema importantíssimo nas escrituras hebraicas, no pensamento hebraico e no pensamento judaico, é central para o próprio Vicente. Né? E próprio essa ideia de que o Deus não é só luz, não é só amor, é também escuridão, né? Tem a passagem famosa de Isaías, né? Eu crio a luz e faço a sombra, eu faço a luz e crio as sombras, eu faço o bem e crio o mal. Né? E a ideia dessa dualidade divina entre a compaixão e misericórdia e a justiça, né, e a ira, isso são temas centrais para a teologia, o pensamento sobre Deus judaico. Teologia nem sempre se usa por causa de certo peso cristão e grego na palavra. Mas de qualquer maneira, isso são todos temas que encontramos profundamente no pensamento judaico e no próprio pensamento do Vicente. Né? E podemos apontar outra fonte para isso, que é, vamos dizer, a origem remota para o pensamento do Vicente aí, que é o próprio Platão. Né? Platão está falando disso quando ele diz to agathon, está né, normalmente traduzido como o bem, mas para mim, na minha tradução do platônico tardio Próclo, eu escolhi traduzi-lo como o valor, né? É algo que é além do ser, né? Que é algo que fundamenta o ser, né? E fundamenta a própria inteligibilidade. Né? Então, essa importância do valor e da vontade é algo que tem o seu fundamento lá em Platão, uma sementinha, mas que, claro, foi desenvolvido de maneiras diferentes e que encontra uma ressonância com ideias judaicas e que, mais tarde, no pensamento alemão do século XIX, né, em Schopenhauer e Nietzsche e também outros, foi redescoberto e daí tudo isso flui para o pensamento de Vicente. Mas Vicente, em vez de tomar a oportunidade, né, de, vamos dizer, se opor à síntese falsa cristã, né, que engole, que faz esse canibalismo do pensamento judaico, do pensamento grego, e deturpa ambos ao fazer isso, e em vez de se opor a isso com uma nova aliança, né, judaico-pagã, ele investe no antissemitismo e escreve esse texto horrível que é o Legado do Deserto. Né? Então, com isso, eu encerro os dois vídeos sobre a relação do Vicente com o pensamento judaico, mas eu espero poder voltar a temas de pensamento judaico em futuros vídeos.
Quem virar assinante do canal ganhará acesso a notas de background desse vídeo com recomendações bibliográficas. Tá bom? Um abraço.